Hoje, agora na primeira parte, vou fazer um resuminho do que nós falamos no nosso último encontro, relembrar a doença, as primeiras doenças, né, que caracterizam o síndrome do impacto, e depois nós vamos ver as doenças restantes, tá bom? Na organização dessas doenças, algumas coisas estão um pouquinho, pode parecer um pouquinho fora de ordem, mas hoje nós vamos ajustar isso tudo. Mas antes de sair fazendo a revisão, eu gostaria de saber se vocês tiveram alguma dificuldade depois que vocês foram estudar em casa, alguma coisa assim, em alguma parte do conteúdo, alguma coisa que vocês gostariam que especificamente eu falasse com mais cautela, falasse melhor. Tem alguma coisa assim que vocês gostariam? Tá tudo bem? Tudo bem? Acredito que nossa primeira aula prática seja semana que vem, tá? E confirmo com a representante depois. E as meninas, eu ia pedir para as meninas virem com camisetas assim, de alça, para que a gente possa ver acromioclavicular, externoclavicular, tá? E os rapazes possam, assim, não necessariamente tirar a camisa. Se quiser tirar a camisa, fica melhor. Mas pode vir com a camiseta também. Traz uma camiseta que dá para ver acromioclavicular e externoclavicular, para a gente poder fazer as manobras, tá bom? Fazermos os testes das clavículas e a gente possa fazer uma boa prática, tá? São 5 técnicas, 6 técnicas que nós vamos ver, mas mesmo assim que precisa ser praticada com, né, um capricho, né? Beleza. E aí, isso a gente já pode também dar uma revisada na cervical, né? A gente está deixando claro que a coluna pode interferir no aparecimento de dores no esqueleto apendicular, superior, inferior, né? Então, para falarmos do ombro, nós vamos dar uma revisada também na cervical, certo? Então, beleza. Nós vimos que a síndrome do impacto, se a minha voz estiver ruim de chegar aí, vocês me falam, tá? Geralmente, quinta-feira eu venho de segundo dia inteiro, quarto dia inteiro, aí quinta-feira de manhã a voz pode estar um pouquinho... Aí se ficar ruim, vocês me falam, tá? Nós vimos que a síndrome do impacto, ela vem a acontecer porque durante a elevação do membro superior, eu acho que eu vou apagar a luz, né? Vamos ver se fica melhor. Dá para vocês, ficar ruim para vocês escreverem, né? No vídeo eu deixo assim e nas outras imagens eu acendo. Pode ser? Pode ser? Então, aí durante a elevação do membro superior, eu coloquei para vocês assim, de uma forma assim, bem categórica, fiquei enchendo o saco de vocês da minha questão com os esforços repetidos, colocando para vocês que esses esforços repetidos não deveria ser considerado assim como um fator etiológico da doença, mas um fator que poderia desencadear a doença. Porque eu posso fazer 200.000 movimentos de elevação do membro superior, desde que a minha cabeça humeral sofra ação de determinados músculos que girem essa cabeça externamente, desviando o tubérculo maior do úmero do acrômio. Se eu tiver esses grupamentos musculares realizando essa tarefa de forma eficiente, eu posso fazer 300.000, 500.000, 1 milhão de movimentos, muita repetição, mas com a rotação externa acontecendo, com o desvio do tubérculo maior do acrômio, da direção do acrômio durante a elevação ocorrendo de forma eficiente, você não desenvolveria o impacto entre essas duas estruturas ósseas. Desenvolvendo o impacto entre essas duas estruturas ósseas,
nós iríamos provocar as duas primeiras doenças que nós conhecemos. A doença do tendão do supraespinhoso e a doença da bursa subacromial. Certo? Então, enxergar, não subestimar o esforço repetido, mas enxergá-la de forma diferente, que ela pode realmente desencadear a doença caso possamos encontrar um mau funcionamento do complexo do ombro. Essa perda da capacidade dos músculos girarem externamente a cabeça do húmero, ela pode ser multifatorial. Eu dei como exemplo o nosso dia a dia, a maior parte dos movimentos que nós fazemos com rotação interna. Isso já pode privilegiar, isso já pode fazer com que esse grupamento muscular se torne mais forte, se torne mais efetivo que os rotadores externos. Então, isso já pode deixar, num determinado momento, esse giro da cabeça humeral não sendo suficiente para desviar o tubérculo maior do acrômio e aí provocar o impacto. Essa é a forma mais simples que podemos encontrar a alteração que nós chamamos de síndrome do impacto. O choque entre o tubérculo maior do húmero e o acrômio e a consequência desse choque, a lesão do tendão do supraespinhoso e a lesão da bursa. Isso ficou bem claro para vocês? Assim, vocês conseguiram compreender essa ideia? É muito fácil botarmos a culpa nos esforços repetidos. Se você tem os esforços repetidos como um fator etiológico, um fator que causa a doença, bom, é só você retirar a pessoa do esforço. É só tirar a pessoa dos exercícios. E aí você vai trazer a cura. Vamos ver isso mesmo, novamente. Eu posso ter essa condição da característica morfológica do acrômio já fazendo com que, mesmo que os músculos sejam muito eficazes, muito efetivos no giro da cabeça humeral, o espaço já pode estar tão reduzido que vai ficar impossível esse desvio. E vai ocorrer um choque mesmo. Né? Aí o que a gente pode pensar como isso pode trazer uma manifestação assim tão cruel quando a pessoa chega na segunda década de vida, terceira década de vida ou até mesmo só na quarta década de vida. Se você tem uma alteração importante como essa que você mencionou. E aí nós vamos conversar com isso quando nós começarmos a ver as imagens das alterações morfológicas do acrômio, tá bom? Mas muito bem colocado. Isso pode determinar a ocorrência da síndrome do impacto nas pessoas que são portadoras dessas malformações. Né? Mas vamos pensar num cenário ideal. Um cenário ideal onde eu tenho o acrômio tipo 1 e o tipo A, né? Que nós vamos revisar hoje. Por que acontece a síndrome do impacto? O cara fez 500 mil movimentos. Aí, bom, 500 mil movimentos. Beleza. Você tem um condicionamento físico para fazer tantos movimentos assim? Então você é um sedentário, não faz esforço físico algum, você não nada, você não caminha, você não faz escalada, você não faz nada. E de repente você foi dar faxina, nunca deu uma faxina na sua casa, aí você foi dar uma faxina na sua casa. Vocês já devem ter faxinado alguma vez, ou pelo menos o quarto de vocês. É perrengue, não é perrengue? É um exercício que, pelo amor de Deus, tu tem que ter uma condição física legal. Né? Engraçado isso, né? Às vezes você se machuca muito mais, você fica muito mais próximo da exaustão fazendo isso do que indo para uma aula de academia forte, assim, né? Mas aí você vai fazendo os movimentos, você cansa. Você não cansa? Se você cansar e continuar fazendo o movimento, a eficiência desse movimento vai ser prejudicada. E aí você pode, no esforço repetido, provocar o impacto. Porque você fadigou os rotadores externos, por exemplo. Aí é fácil você deixar acontecer. Né? Ou então, das duas, uma. Você já realmente é mais enfraquecido mesmo e tem ineficiência dos rotadores externos. Ou então, nas suas tarefas, você fadiga
e na necessidade de continuar fazendo o esforço para atingir o seu objetivo, você não é mais efetivo no desvio do tubérculo maior em relação ao acrômio e, pum, você tem o impacto, né? Então, o esforço repetido realmente é uma coisa que nós observamos como um fator que pode desencadear a doença, tá? E aí você tem a lesão do supraespinhal. Aí, recordando os músculos que são efetivos no desvio do tubérculo maior do acrômio, seriam o infraespinhoso e o redondo menor. O infraespinhoso e o redondo menor seriam capazes de girar a cabeça externamente do húmero, desviando o tubérculo maior do húmero do acrômio. Olha quantas vezes eu repito isso, né? E, ao mesmo tempo, pelo vetor de força que esses músculos apresentam, eu também tenho uma capacidade de, no giro, inferiorizar a cabeça do húmero. Esses músculos, ainda por cima, quando efetivos são, eles giram a cabeça do húmero ainda inferiorizando, para que haja realmente espaço suficiente para acontecer o desvio, independente da sua velocidade, da velocidade do seu gesto. Isso também ficou compreendido? Muitas das vezes as pessoas não conseguem uma boa resolução quando vão fazer um trabalho curativo ou até mesmo profilático só com aqueles movimentos, aqueles exercícios do garrote, sabe? O cara pega o garrote, amarra aqui em algum lugar e fica fazendo a rotação externa, sabe? E mesmo assim eles desenvolvem, porque o cérebro ele não reconhece o trabalho de um músculo isolado. Então ele não vai ver esses músculos trabalhando sozinhos, assim, só fazendo a rotação externa. É sempre tridimensional. E de qualquer maneira, nesse momento, você não consegue trazer no treinamento da sua resistência, da sua força e até mesmo da sua potência, um componente onde a cabeça do húmero também seja colocada nesse esforço inferiormente durante a sua rotação externa. E aí você tem o protocolo clássico que tem na literatura, o protocolo de Rockwood. São exercícios assim, trabalhando os rotadores, mas num plano bidimensional. Eu já uso um trabalho diferente. E aí eu vou mostrar para vocês na semana que vem como nós podemos fazer isso. A sua pergunta foi boa. Vou acender a luz. Cuidado com os olhinhos aí. A sua pergunta foi boa porque, vamos lá, se eu tenho um músculo hipertônico, hipertrofiado ou hipertônico, né, um tônus muito elevado, eu tenho aqui as suas condições de sarcômeros, que é a unidade de contração do músculo, encurtados também, por isso que ele fica mais volumoso. E aí você pode ter potência. Você você pega uma geladeira, bota no outro lugar. Mas você não pega 10 armários pela metade do peso sem fadigar. Você entende? Então, essas valências de força, elas vão te dar características muito, assim, peculiares. Eu lembro que teve uma época que eu estava fazendo muito trekking, que eu gostava de fazer mountain bike, aí voltei até a fazer agora, mas já fazia muito trekking. Aí um amigo meu, fisiculturista, um negão, botão desse tamanho aqui, aí ele, vou com você, sei o quê, eu olhei pra ele, vambora, nem me toquei, né, diversão, não estava trabalhando, é só diversão. Quando nós chegamos na parte da mata, que a subida ia começar, a subida íngreme, ele é aquele cara que te pega, te amassa e te arremessa para longe.
Mas se ele não conseguir te pegar, aí ele vai chegar uma hora que ele não vai conseguir. Aí eu, caraca, ele, peraí, deixa eu descansar. Porque os sarcômeros deles são bem mais encurtados. E não ganha resistência por isso, sabe? Tem baixa resistência. Aí, nesse caso, você pode ter uma pessoa hipertrofiada, trabalhando muito roteador externo e, de repente, ser ineficiente mesmo e se machucar mesmo com o esforço repetido, que vai desencadear, né, essa doença, porque ele vai fadigar, entendeu? Eu acho que, de uma certa maneira, dependendo do esportista, a melhor forma de começar, e até mesmo da pessoa sedentária, a trazer uma eficiência para esses músculos, é trabalhando a resistência primeiro. Eu acho que a resistência, o fisioterapeuta tem que buscar a resistência. Nós trabalhamos muito com a linguagem assim, vamos fortalecer, né? Fortalecimento. Fortalecimento, geralmente a gente já associa a trabalho de força, né? Para tu ganhar mais força. Grau de força, grau 0, 1, 2, 3, 4, 5, né? Que a gente usa. Como eu tenho um pé lá na educação física, né? E a gente discute muito isso na educação física, eu prefiro falar assim, vamos fazer um trabalho de resistência. Se você não tem resistência, você não consegue fazer trabalho de força. Primeiro é resistência, né? Aí são conceitos físicos, assim, vocês conseguem descrever, definir o que é resistência? Assim, numa linguagem bem simples, não precisa ser técnico. O que é resistência para vocês? Resistência física. É conseguir executar um trabalho durante um tempo maior. Aí você tem resistência. Para você ter resistência, você tem que ter que características peculiares na oferta de oxigenação e de nutrientes para os músculos. O que você acha que o músculo vai precisar? Oi? ATP, não só o ATP, ele precisa fazer muito ATP. Aí você tem duas vias para fazer ATP. Você lembra disso? Ciclo de Krebs, você lembra disso? Tem a via anaeróbia e a via aeróbia. Se você usar uma via que seja anaeróbia, você vai desenvolver força, potência. E você tem um trabalho reduzido. Força, potência é um trabalho de curto tempo. Entendeu? Que logo se esgota a energia. Você vence uma grande resistência, mas é por um prazo curto. Agora, na via anaeróbia, você pode fazer o trabalho para sempre, enquanto o oxigênio está chegando lá. Então, você precisa capilarizar bastante esse músculo. Para capilarizar bastante o músculo, você tem que fazer com que esse músculo trabalhe de uma certa forma dentro de um limite que ele possa ser nutrido, né? Então, uma baixa resistência com maior frequência de movimentação. E aí você vai ganhando uma condição do sistema nervoso autônomo que vai dilatando os vasos da periferia que vão nutrir melhor esse músculo, levando mais oxigênio para você fazer a via oxidativa e você não ter tanto acúmulo de ácido pirúvico e ácido lático como consequência. É uma discussão muito boa isso que eu vejo fisioterapeuta não gostando. Ele se liga muito mais na enfermidade, só na enfermidade, entendeu? Se vocês começarem a ler mais fisiologia sobre todos os aspectos que vocês usam nos recursos lá, fisioterapêuticos, vocês vão ter uma cabeça muito melhor e vocês vão conseguir criar melhor, mais recursos cinesioterápicos principalmente. Vocês vão, não é bem inventar, é criar mesmo ou recriar, adaptar condições para aquele paciente, né? Tudo bem? Então eu preciso fazer com que esse músculo aqui tenha uma melhor capilarização, capilaridade.
E para começar isso, para que ele seja bem oxigenado, são exercícios repetidos que vão salvar esse complexo do ombro. Não vão trazer a doença, vão salvar ele, vão salvá-lo da doença, né? Diferente, né? Tudo bem? Aí vocês vão ver o que eu costumo pensar para quando eu tenho interesse de fazer com que ele se torne resistente e, ao mesmo tempo, fazer com que, durante esse exercício, no protocolo, ele também ganhe eficiência nessa inferiorização da cabeça humeral. Aí eu uso um negocinho lá que eu nunca publiquei nada não, nunca fiz um estudo legal eletromiográfico, nem nada, mas eu gosto só de brincar e deixo para vocês estudarem e vocês fazerem o TCC, se vocês quiserem. Não preciso nem botar meu nome, nem quero. Se isso ficar ruim, o tubérculo maior se choca com a crome, pega a bursa subacromial, o tendão supraespinhoso. A bursa, beleza, mas o tendão supraespinhoso, meu Deus do céu, é um estrago. Aí eu tenho a lesão não perfurativa, que seria a lesão inflamatória, vocês se recordam disso? Se eu tenho lesão, eu tenho reação inflamatória. A reação inflamatória é um processo de cura que o organismo tem, de autocura. Eu tenho um dano no tecido, eu tenho um dano no tendão, ele se rompeu, não importa agora o grau, eu tenho que corrigir o defeito desse tecido. Eu tenho que preencher aquele espaço ali. Eu tenho bordas de uma ferida que eu preciso uni-las. Isso é um processo cicatricial que só é alcançado pelo processo inflamatório. Só que aqui eu tenho uma peculiaridade que nos traz uma desvantagem muito grande. Vocês lembram qual é? A área ozonacrística de Codman. Eu tenho pouca capilaridade ali. Eu tenho uma baixa nutrição ali na articulação subacromial. Então, consequentemente, o meu processo inflamatório vai ser falho, vai ser ineficiente. Então, eu posso passar pelo processo inflamatório sem criar uma boa cicatriz, sem corrigir mesmo o defeito do tecido, não tendo uma boa cicatrização e com isso, terminando o processo inflamatório, o tecido não estando no processo de cura. É como se fosse uma obra que não foi acabada. Né? Você levantou as colunas, levantou os tijolos e pum, acabou o dinheiro. Aí fica lá. Aí com a chuva, com o vento, esse muro pode cair. Esse muro pode vir a desabar. Entendem isso? E aí quando o tendão chega nesse processo, acabou a inflamação, mas a lesão ainda está aqui, aí você vê que esse tendão passou de um estado para um estado pior. Isso nós chamamos de degeneração. Aí é a tendinose. Beleza? A tendinite e a tendinose ficam variando, porque uma tendinose, ela rasga com facilidade. Aí inflama de novo. Aí não conserta. Aí tendinose. Tendinite, tendinose, tendinite, tendinose. Então, no congresso, você tem a condição de... Eu tenho uma tendinopatia do tendão supraespinhal. A pessoa chega para você com dor. Exame de imagem, naquele momento, pum, tá com uma inflamação. Tem edema, tem células inflamatórias no local. Beleza, não tem edema, não tem nada, opa, agora temos uma tendinose. Isso vai estar sempre variando de acordo com a sorte do animal e com a atividade que ele vai fazer. Rapaz, assim, pelos trabalhos que eu vi com o laser, é sensacional a recuperação do tecido. O laser não só provoca um aumento da atividade celular para você criar mais células novas e ali preencher o defeito do tecido, ele também estimula uma enzima, eu esqueci, a IG, alguma coisa, que essa enzima ela é assim, fundamental para produzir uma neovascularização.
ela produz mais capilares, mais vasos sanguíneos. Impressionante o que você pode conseguir com o laser. Nós vamos voltar a falar, vamos fazer um embate com o laser, com a laser terapia, daqui a pouco, tá? Vai ser legal, eu acho que vai ser legal. Então, o cara tem que primeiro arrumar um jeito de entregar os joules. Gostou do joules? Entregar os joules aqui nesse tendão, para chegar aqui, para você conseguir fazer alguma coisa, né? Aí você vai e bota o laser lá. Vamos até lançar essa pulguinha atrás da orelha agora. Chegou o laser aqui, aí o cara está aplicando na dosagem correta. Tempo e intensidade correta para produzir regeneração tecidual e revascularização. Ele faz isso. Por isso até que essas feridas, as escaras de decúbitos, de pressão, a galera com laser e outras coisas associadas, eles estão recuperando muito bem. Tem estudos que mostram uma recuperação boa. Estudos padrão ouro mesmo. Mas aqui pode não funcionar tão bem. E não é por causa da área ozonoterística de código. Fiz o laser perfeitamente. Aquele tendão dessa maneira vai se regenerar. Mas aí ele está sempre formando novas lesões e não há uma boa regeneração. Continua na tendinopatia degenerativa, tendinose. O que vocês acham que faltaria associar ao laser? Ao trabalho, ao tratamento do laser, para que isso pudesse realmente ser, não perpetuado, né, mas ter um efeito de maior benesse por mais tempo. Perfeito. Perfeito. Vocês entenderam o que ele falou? Ninguém entendeu. Tu falou rapidão. Vou pedir para tu repetir para ele. Aumentar o espaço subacromial. É uma das condições. Qual é a outra condição? Essa é a primeira, ou a segunda, é fundamental, mas tem mais uma. Tem mais uma condição. Fortalecer os rotadores externos para evitar que haja novos choques. É isso aí. É só isso aí. Se você fizer isso, não importa como. Não importa como. Você vai ter chance de esse indivíduo ter um processo de cura e uma qualidade de vida muito boa. Esportiva, profissional e até no seu cotidiano. Lavar bem o cabelo, vestir uma blusa, tirar uma blusa. Tudo que uma pessoa com síndrome do impacto tem extrema dificuldade de fazer. Segurar uma panela. Vocês compreenderam isso? Ainda nem falamos de tratamento, mas já estamos começando a colocar umas condições de... Se você associa a cinesioterapia, que nós vamos ver algumas coisas, à aplicação do laser, que você consiga ter uma técnica que chegue aqui, aí seu paciente vai estar sendo muito bem cuidado, tá? A única forma disso, assim, ter uma chance reduzida foi como a nossa Morena falou. Eu posso ter uma má formação acromial. Um acrômio tipo 2 ou um tipo 3, qual? Tu vai entregar aquele laser. Se você tiver, eu não tenho laser, então eu só vou na mão. Eu vou entregar tudo que eu puder e essa pessoa vai ter um prognóstico ruim. Porque já está determinado um espaço diminuído em um acrômio tipo 2 ou um acrômio tipo 3, principalmente. Isso, para que você possa solucionar definitivamente, fazendo uma acromioplastia. É um tratamento cirúrgico. Mas depois que o tendão já foi lesionado, você já vai encontrar um ferimento, né, relativamente importante no tendão do supraespinhoso. Essa pessoa vai ter uma tendinopatia crônica mesmo e
Aí vamos fazer o possível, né? Vamos fazer o possível. Mas nós não conseguiríamos resolver para que essa pessoa pudesse ter mais atividades se eu tenho uma Chrome principalmente tipo 3. Já limitaria bastante as suas possibilidades, as suas capacitações. Então vamos imaginar que seja um jovem, aí um jovem de 23 anos. Aí ele nadou sempre, porque ele sempre quis ser marinheiro. Aí para ser marinheiro tem que saber nadar. E aí ele queria fazer prova para fuzileiro naval. Vocês vão encontrar muitas pessoas com esses sonhos. Assim, para você ser militar, você tem que ter aptidão física. Para você ter, na verdade, hoje a maior parte dos empregos públicos, você tem que ter uma capacitação física. E nessa capacitação física, nadar, subir em corda, e etc, e etc, etc. Aí essa pessoa chegou no treino para se preparando para o concurso e para o seu TAF lá, ele começou a sentir dor no ombro. Aí, cara, não estava conseguindo mais fazer as tarefas e o concurso chegando, ele foi fazer o exame e tem uma Chrome tipo 2. 2 para 3. Aí, talvez ele possa não estar apto a chegar a exercer essa profissão. Ele pode, com infiltração, com uma porção de recursos, mascarar esse problema, chegar lá e conseguir fazer na raça. Isso é possível. A gente vê cada coisa que parece ser impossível. Um atleta fazer, um esportista fazer, um mero mortal fazer, um bandido fazer, né? Um ladrão fazer. E é uma coisa que, né? E depois ele está sempre, departamento médico, porque ele não vai conseguir dar conta. E dependendo do estágio probatório, ele pode ser até eliminado. Porque ele não consegue fazer, por causa dessa condição do homem. E você precisa conhecer isso, você precisa saber reconhecer isso, saber pesquisar isso, saber identificar isso, se existe ou não essa possibilidade dessa alteração anatômica, para você esclarecer seu paciente e dar um prognóstico. Entendeu? Teve uma pessoa que eu atendi e aí falei, olha, ela tinha um grau 2 para 3, do sexo feminino, bancário. Eu falei, olha, o seu tendão está muito danificado por causa disso. O meu tratamento vai ser interessante, você vai sair daqui bem, vai ficar uma semana bem, mas depois você, do seu trabalho, eu não sei o que pode acontecer. Pode até agravar, mas aí o seu estado, eu acho que você tem que ver um cirurgião e tal, especialista em ombro. Ela foi um cirurgião famosíssimo. Aqui na época era até um dos especialistas de um clube do Rio de Janeiro aqui, de um clube grande do Rio de Janeiro, então ele era bem famoso, não por ser famosinho de rede social, mas por ser um médico competente. Ela foi desse médico competente, aí o cara fez a cronoplastia, mas o tendão dela estava rompido totalmente, assim, estava um barbantinho segurando, tipo 80% do tendão rompido. 90. Aí ele pegou o coto distal, pegou o coto proximal e suturou. Cara, detonou o tendão dela. Ela ficou pior ainda. Por isso que, assim, a gente vai, com o tempo, né, nós vamos vendo o que vai acontecendo na ciência e na prática clínica. Os cirurgiões formados, assim, especialistas em ombro, de 2000, 2010 para cá, eles não querem meter a mão logo na cirurgia antes de você fazer 6 meses, 12 meses de tratamento conservador, de fisioterapia. Então já vi pessoas chegando em cirurgiões, não estou aguentando. Quanto tempo de fisioterapia tu fez? Já estou há 3 meses, volta para lá ou então arruma outro lugar. Procura outro fisioterapeuta, procura outra fisioterapia, procura outro profissional, procura um bom. Até chegar a 6 meses ou 12 meses e a pessoa, não dá. Aí, termine de responsabilidade, ele assina, não te garanto nada, vou fazer o possível. Entendeu? Os antigos, não, vamos operar, altos estragos.
né? Tiveram muitas curas também, mas a maior parte altos estragos, porque eu tenho uma área mal vascularizada. A cirurgia dele não provoca isso como o laser pode provocar, entende? Se tivesse a possibilidade dele fazer uma cirurgia e o campo lá aberto, ele botando laser um tempão, mas não dá. Pô, o cara tá dando anestesia, o cara tá aberto, meio interno, meio externo, infecção, pô, a cirurgia tem que ser vapt-vupt, entendeu? O risco menor possível. E aí, e depois da cirurgia, o cara tem que ter um tempo de imobilidade, né? Um certo tempo de imobilidade. Enfim, é complicado demais. E você vai estar com uma batata quente dessa na mão, para você ajudar a pessoa a decidir. Não tem só o tipo 1 e o tipo 2 de Bigliani. Tem também a classificação de Schneider que nós vimos, né? Schneider, ao invés de ser 1, 2 e 3, é A, B e C. O A é o mais fininho, preserva o espaço. O B, de 8 a 12 milímetros, e o C, acima de 12 milímetros. Né? Vocês têm isso anotado, né? Tem isso anotado? Sim. O tipo B e o tipo C, assim como o tipo 2 e o tipo 3, diminuem bastante o espaço subacromial. E isso pode determinar uma moléstia supraespinhal acontecendo e permanecendo com um prognóstico ruim. Você fazendo tudo o que você aprendeu, você fazendo tudo possível, do melhor possível que poderia solucionar o problema da pessoa e não solucionar. Por que eu digo isso e friso isso e fico batendo nessa tecla? Porque muitas das vezes, ou na verdade, eu nunca vi isso. Eu só vejo nos exames a classificação de Bigliani. Ninguém usa a classificação de Schneider. E eles estudam isso para prova de residência médica, para cirurgia ortopédica. Esses caras, eles passam por um processo seletivo, porra, muito brabo, muito brabo. E das questões de ombro mais importantes é você entender a classificação de Bigliani e entender a classificação de Schneider. Mas quando eles vão escolhem a radiologia e vão fazer os laudos, só usam de Bigliani. Então você pode ter lá um paciente lá com dor crônica e nada resolutivo, tudo que você faz ele não consegue melhorar. Aí ele tem o tipo 1, aí tu, cara, pô, aí tu faz malabares para ele melhorar e ele não melhora. Só que ele pode ter um acrônimo tipo C, mais de 12 milímetros. É muito espesso. O espaço é muito reduzido. Entendeu? Eu tive uma sorte por um pouco tempo de um cirurgião não, desculpa, de um radiologista, ultrassonografista, na verdade, muito bom, da Sociedade Brasileira de Ultrassonografia, um cara estudioso pra caramba, fazia consultas populares em Niterói e São Gonçalo. Uma ultrassonografia de ombro era 80, 100 reais que ele fazia. E aí ele viu que lá no nosso projeto lá de esporte, eu solicitava muito essa sonografia para ombro. Aí ele viu muito antes e depois. E coisa que ele ainda não tinha visto aqui na cidade de vocês, nem na cidade de São Gonçalo. Né? Pessoas melhorando e ele vendo a redução da lesão ali, né, na medida que ele conseguia fazer. Aí ele se interessou, viu que era na clínica escola, e ele tinha um aluno, um sobrinho que era aluno que ele sabia que era aluno, mas não sabia o que estava fazendo. Era um tio assim. Aí ele fez um contato com o sobrinho dele era meu estagiário. Aí ele combinou e foi lá. Ele perguntou assim para mim, o que você quer no laudo? Pô, ele laudava isso aqui para mim. Aí eu quero a espessura do acrônio, eu quero o ângulo do acrônio, eu quero o espaço da articulação subacromial, eu quero o tamanho da lesão em comprimento, profundidade e espessura. Aí ele, beleza, ele dava isso tudo para mim. E aí eu pedi o paciente para voltar lá, e quando voltava ele vinha com as medidas e comparando. Aí ele, vou te dar 50 exames. Aí pegar 25 pessoas antes e 25 pessoas depois.
para fazer um trabalho, né, bom dia. Aí ele faleceu, teve um infarto. Pô, Moza, ia ser maneiro, mais de 300 atletas lá pra gente fazer. Mas a gente só ia fazer com 25, né? Mas, pô, aí ele faleceu. Puta, puxa vida, foi ruim. Então, eu posso dizer que para síndrome do impacto, dependendo se o animal teve sorte na sua fase embrionária, a primeira moléstia que poderia determinar a síndrome do impacto seria a moléstia acromial. Se eu tenho a moléstia acromial, eu tenho síndrome do impacto. Ah, por que, que a criança não está sentindo dor? Algumas crianças sentem dores. Ah, mas regenera rápido. O processo de metabolismo anabólico ele está assim, ó, no crescimento. Então passa batido. Passa bem batido. Eu acho que eu já comentei com vocês, assim que a gente botou esse serviço lá na clínica escola, eu vi um atleta de 16 anos, já comentei, com ruptura de 80% do tendão, 60% a 80%. Comentei não? O garoto tinha 16 anos, era maior que eu, uma carcaça. No colégio, ele ganhava tudo no voleibol e no basquetebol. O colégio queria que ele treinasse mais, treinasse mais. O ombro tá doendo, bota gelo, tá anti-inflamatório, ele ia lá e competia e ganhava tudo. Dom Helder ganhou tudo. Só que aí ele, reclamando de dor no ombro, o treinador soube do projeto lá, foi lá falar comigo, e tá, examinei o menino, e tem que fazer uma sonografia. Aí chamei o pai, a mãe, fizeram. Ele tinha 60%, 80% do tendão do supraespinhoso rompido. Aí esse menino, não lembro se ele tinha tipo 2 ou tipo 3, eu não lembro. Esse menino foi muito bom até 15 anos de idade, 14, 15 anos de idade. Ele suportou. 15, 16 anos de idade ele já não estava sendo tão eficiente no gesto esportivo. Então é uma pessoa que vai ter uma vida esportiva ou de atividade física mais extenuante limitada. Entendeu? Ultrassonografia, agora o fisioterapeuta está podendo fazer, né? Eu não sei, eu acho que você pode fazer. É um curso de aperfeiçoamento, né? Uma especialização. É só para você conhecer mais o recurso. É um curso que hoje deve estar batendo uns R$ 20.000 por aí. Um ultrassom hoje, 20, 25 mil para você comprar só para fazer músculo esquelético e talvez vascular também, que são aparelhos diferentes, né? Mas tem aparelhos que fazem os dois. Aí é um aparelho de 25, 30 mil reais. Então é um investimento aí de 50 a 60 mil reais que você vai fazer. Como estudante, fazer um investimento como esse. Se você já tiver um carro bom, tu pode vender teu carro e fazer. Depois tu vai comprar dois. Uma consulta para fazer um diagnóstico por imagem, hoje você vai cobrar aí 300, 400 reais. Em um certo tempo, se você tiver muita procura. O problema é que a ultrassom hoje para o fisioterapeuta está valendo muito mais para estudo científico do que para você chegar lá, ter uma clínica onde as pessoas vão lá para você fazer diagnóstico de lesão muscular, de lesão tendinosa. Né? Esse cara que eu conheci lá e muitos outros, eles arrebentam. Por quê? Ele é médico ultrassonografista. Então, chega lá, eu quero ver rim, entendeu? Eu quero ver geniturinário. Aí, aí, de vez em quando, ele faz um ombro. De vez em quando, ele faz um cotovelo. E alguns desses nem são tão bons, porque vê um ombro, um cotovelo a cada 3, 4 meses. Aí o cara perde aquela coisa da anatomia, perde aquela coisa.
Mas faz o curso sim. Faça o curso. Você vai se amarrar. Tua consulta vai ficar só por causa disso. Igual o podoposturologia. Esse talvez seja melhor para você fazer. Faz o curso de análise de pisada, computadorizada e de confecção de palmilha. Uma consulta está R$ 400, R$ 500, uma palmilha está entre R$ 500 e R$ 600. Um equipamento hoje, baropodômetro, está custando R$ 15.000, um investimento um pouco menor. E você tem mais gente te procurando. Aí tu faz um contato com grupos de corredores. Tem grupo de corredores aí de mais de 100. Desses mais de 100, se 10% sua consulta. E a palmilha para corredor é uma palmilha mais cara. Essa palmilha tem que ser renovada de 3 em 3 meses. Aí, ao invés de cobrar 600, tu cobra 250, 300 para ele renovar. Tudo é negócio, né? Eu tenho vergonha disso, eu não sei ganhar dinheiro não, cara. Eu tenho esse curso, eu olho assim, ó, cara, é muita facada nos outros que a gente dá. É muita esfaqueando, aí eu prefiro fazer outra coisa. Baropo, baropodometria. Ou posturologia. Posturologia clínica. E você se interessa por isso? Me manda um oi que eu te mando um livro para tu ler. Beleza, então a viseira cromial. Se eu tenho viseira cromial danificada ou alterada anatomicamente, eu tenho a moléstia supraespinhal e tenho a moléstia da bursa. Fatal, fatal, fatal. Agora, se eu não tiver a moléstia cranial, eu ainda posso desenvolver a moléstia supraespinhal e da bursa. Por quê? Vamos ver se vocês estão ligados. Vocês estão dormidos. Dormidos. Por quê? O acrônimo é tipo 1, tipo A. Mas mesmo assim desenvolveu a síndrome do impacto. O que pode ter acontecido? Se falar esforço repetido, eu jogo o data show em cima. Porque isso não causa, isso pode desenvolver, desencadear. Até aí, de 0 a 2, eu te dou meio, pô. Você tá certo? Tá. Ah, eu piso errado, aí meu corpo fica assim, aí meu ombro dói. Ah, tudo bem, pô. Mas, melhor aí. Isso aí parece que você está dando uma resposta assim, tipo, ah, não quero ficar falando sobre isso com esse cara, não. Ah, problemas dos trilhos anatômicos. Ah, de quem? Que manguito rotador? São 4 músculos manguito rotador. Ah, ah, beleza? É assim que vocês chegam na prova já com 10. Aí começa a escrever, começa 9, 8,5, 7, 5, aí 4. Aí você entrega a prova com 4. Jogou 6 pontos fora por causa de preguiça sináptica. Isso é preguiça sináptica. Beleza? Quem me explicar fisiologicamente que é preguiça sináptica, eu dou o VT. O que é preguiça sináptica? Quero uma linguagem biológica, fisiológica. Ah, 10 pontos, não complica. Tá bom. Se eu tenho dor, o que o indivíduo sentindo dor, o que ele acaba, como ele acaba se comportando fisicamente? O corpo vai arranjar uma forma de se adaptar para aliviar seu sofrimento. A gente chama isso de quê? Oi? Vai gerar uma hipomobilidade. Sim, mas
nós temos um termo técnico para essa sua busca do alívio. Falamos semestre passado sobre esse termo. Postura antálgica. Postura antálgica ou atitude antálgica. Então eu tô com uma dor aqui à direita, aí eu inclino assim, aí a dor passou. A dor passou, eu volto a ficar normal? Eu permaneço na dor? Na dor não, na postura? É a melhor condição para você ficar numa boa. É, o, que, o que me faz me manter nessa posição? O que me segura nessa posição? É fácil de você pensar nisso. O fato de não ficar sentindo dor, mas não estou sentindo mais dor aqui. Se eu não estou mais sentindo dor, eu não tenho necessidade de ficar aqui. Aí eu voltaria. Mas eu não volto, eu permaneço. Por que eu permaneço? Desenvolva mais. Como assim? Me explica melhor. Como você pode entender a ocorrência de uma hipomobilidade? O que nós vimos no semestre passado? O encurtamento muscular. Se eu estou numa posição e fico nessa posição, esse encurtamento muscular ele é prolongado. Se é um encurtamento muscular prolongado, nós chamamos de quê? Oi? Se é um encurtamento crônico prolongado, nós chamamos de quê? Não, atrofia não. Atrofia é você perder o tônus, é aquele músculo que desaparece praticamente, né? Você vê isso muito, a atrofia em lesões neurológicas, periféricas ou centrais, né? A pessoa, um cadeirante, você vê a musculatura dele quase que inexistente ali, né? Desuso. Aí atrofia. Não tem trofismo. Espasmo. Espasmo que é chamado de espasmo protetor. Beleza? Quando eu tenho uma dor por causa de uma lesão do supraespinhal ou da bursa, dois músculos entram em espasmo. Vários músculos, mas dois em especial, que vai contribuir muito para o aparecimento de mais duas lesões, mais duas moléstias no complexo do ombro. Essa é a matéria nova de hoje. Até então foi só a revisão dos nossos dois últimos encontros. Certo? Um dos músculos é o deltoide. Beleza? Aí vamos. Eu vou pedir para vocês refletirem junto comigo. Eu não vou sair falando, eu vou ficar perguntando para vocês irem construindo comigo. Esse deltoide aqui, se ele entra num estado de encurtamento crônico, em espasmo, que tipo de fenômeno ou de efeito eles podem provocar no complexo do ombro, mais precisamente no húmero? Anterior, média e posterior. O que vocês acham que pode acontecer? Oi? Pressão no lábio, eu não acredito, não. Apesar dele fazer durante a elevação. Mas tu está assim, parado. Está em atitude antálgica, pelo espasmo dele. Então ele não está trazendo contra o lábio, não. Quem traz contra o lábio é subescapular. Né? Não, não vai assim. Pode interferir no movimento da escápula. E aí, consequentemente, da altura do clavicular. Mas eu quero especificamente ir no húmero. Ele não chegou perto, mas ele entendeu que era do húmero que eu estava me referindo. Por que ele mantém a cabeça do húmero mais baixa? Olha para lá.
Olha para lá e vê se você acha que ele vai empurrar a cabeça do úmero para baixo. Se fosse isso, seria ótimo. Ele vai puxar toda para cima. Para cima. Você consegue ver? O encurtamento do músculo concêntrico, ele vem para o centro, por isso concêntrico. Então, se você tem um músculo assim, se encurtando assim, ele vai trazer a cabeça do úmero mais superiormente. Se a cabeça do úmero fica mais superior, o que vocês acham que vai acontecer como consequência disso? O impacto ainda não, ainda não. Oi? Isso tudo ainda são consequências secundárias. Tem uma coisa que é primordial você observar. Sem isso acontecer, nada disso vai acontecer. Não, mas valeu a participação. Vocês vão ver, ó, eu vou mostrar uma imagem e vou voltar logo para essa. É a minha cola. Essa é a imagem que eu estou mostrando para vocês. Voltei. Se eu tenho o deltoide superiorizando a cabeça do úmero, o que vocês acham que pode acontecer? Não me venham com lesões. Oi? Menos 10 no VT. Menos 10 para você também que está defendendo. A lei magnífica. Quem ajudar o vacilão também vai ser. E aí, o que vocês acham? É muito simples. Diminui o túnel supraespinhal, diminui o espaço subacromial. Aí, todas as compressões que vocês falaram, fizeram manifestações, vai acontecer, pô. Eu vou ter um número mais alto, eu vou ter uma diminuição do espaço da articulação subacromial. Como um acrômio tipo 2, tipo 3, como um acrômio tipo B, tipo C, que diminui o espaço. Essa é a primeira técnica, quer dizer, o primeiro objetivo nosso na aula prática vai ser aumentar esse espaço. Não importa, a pessoa está morrendo de dor, está morrendo de dor. Está morrendo de dor porque o espaço está diminuído e está tudo sendo apertado, tudo sendo comprimido. Eu tenho que descomprimir isso. Meu primeiro objetivo vai ser aumentar esse espaço. Pô, mas está doendo, o cara está na crise. Não é botar um tense e um gelo antes? Meu Deus, eu não tenho tempo para perder. Ó, vamos quebrar o ovinho para fazer omelete, tá bom? 28 anos de clínica escola, 27 anos de clínica escola. Eu acho que se nós tivermos uma máquina de gelo lá que funcionasse durante 5 anos nesse tempo, seria muita coisa, por favor. Oi? Eles são danados. Viu? Então, nós estávamos aqui em relação à manutenção do espaço subacromial. Se eu tenho um espasmo no deltoide, a cabeça humeral ela vai ser superiorizada. Aí esse espaço vai ser reduzido. Aí olha só como é que as coisas são. Eu tenho lesão supraespinhosa, tenho a lesão da bursa. Aí está passando um processo inflamatório, não está passando um processo inflamatório? O que vocês poderiam, se vocês vissem uma cadeira inflamada? Só para dar uma, né? O que você poderia observar nessa cadeira que estaria na cara que ela está inflamada? O edema. A cadeira estaria aumentada. O seu espaço estaria aumentado. Vocês compreendem isso? Então eu tenho a inflamação do tendão e ele se torna aumentado. Eu tenho a inflamação da bursa e ela se torna aumentada. Aí eu tenho bursa aumentada, tendão aumentado, num espaço reduzido. Olha o inferno! A sua pergunta foi muito esperta. Olha só como é que eu vou responder.
Teste de Apla em rotação externa. O paciente não é obrigado a saber esse nome. E para que serve? Aí a gente pergunta assim para ele: você poderia tentar colocar a sua mão atrás na sua nuca? Aí ele faz assim, ó. Sacou? Ele bota a nuca na mão. Porque não tem espaço para o úmero superiorizar, girar, desviar do acrômio e você aumentar a amplitude de movimento em elevação. Não tem como. Então a primeira coisa que eu faço é segurar esse membro superior e... Tem paciente que eu fico meia hora, 40 minutos só fazendo isso. Batendo papo, falando sobre futebol, falando sobre o tempo. Tivemos inverno em 2025. Caraca, tivemos. Tava todo mundo, caraca, não faz nem sol, né? Tá brabo esse inverno. Mas há mais de 10 anos que a gente não tem inverno. É verdade. Agora também, quando vier o verão, a gente vai sentir falta daqueles 15 graus, né? Na hora de dormir, 16 graus, 14, né? Tirando o pessoal da roça, e eu tô lá conversando e uau, empurrando para baixo. Porque é difícil. Eu preciso fazer com que esse músculo aqui tenha o seu fuso neuromuscular acomodado e permita que o comprimento dele possa ser aumentado e ele veja que isso aqui é normal, natural e não vai lutar contra. Aumentando o comprimento do músculo, eu preservo o espaço subacromial. Nós vamos falar sobre isso na semana que vem. Gostei? Levanta a mão de novo. Ela fez assim, Uau, Ana, mas graças a Deus, na primeira a gente já tem resultados excelentes. Graças a Deus. Quando nós vemos uma capsulite adesiva ou um congelado, que a coisa já fica mais graças a Deus. Vou te dar um exemplo que eu dei para a galera de São Gonçalo ontem, falando de ombro para eles ontem, nesse momento mesmo. O Pereira pediu para a gente trabalhar com a irmã dele, que estava fazendo tratamento e não estava conseguindo, e estava com capsulite adesiva, fazendo ombro congelado. Então ela não conseguia pentear o cabelo. Na primeira sessão ela já saiu de lá bastante entusiasmada. Na quarta sessão ela falou, eu acho que eu não preciso mais voltar. Da primeira para a segunda sessão, quando ela voltou, ela falou assim, caraca, eu já consigo lavar o meu sovaco, já consigo raspar o meu sovaco. Isso tá bom? Né? Eu acho que ela não era feminista. Ela estava feminista, estava feminista. Aquele, saindo uma aranha. Já faço uma trança, pelo menos, já passo uma água de cheiro para ficar. Por que aqui a feminista não raspa o cabelo de braço, né? Tem um amigo meu que ele anda de camiseta e os cabelos saindo assim. A gente encara demais nele. Pô, isso é anti-higiênico, para. Com homem, imagine com mulher. Tá bom, vocês entendem que independente, eu tenho um acrônio tipo 1A, eu tenho a possibilidade de fazer, mesmo assim, a síndrome do impacto, que é o choque do tubérculo maior do úmero com o acrônio, por causa da ineficiência dos rotadores externos. Vai me lesar o tendão supraespinhoso e a bursa. Por causa dessa lesão, processo inflamatório, dor, espasmo do deltoide, superioridade da cabeça femoral. Beleza? Comprimindo mais ainda, provocando mais dor ainda. Mas não para por aí. Então, eu busquei treinamento
para independente dos recursos analgésicos que a fisioterapia poderia me proporcionar, né, como benefício, entendeu? Eu busquei um treinamento de terapia manual, assim. E aí eu sei que isso não se ensina na faculdade. Eu gostaria de ter aprendido isso na faculdade, entendeu? Não se ensina. Então, desde quando eu me tornei professor, assim, há 28 anos atrás, o coordenador daqui me chamou por causa disso. Ele queria montar um curso diferente na fisioterapia. Entendeu? Aí chamou a mim e mais dois outros profissionais para a gente assumir a clínica escola, que era projeto. Então, a primeira turma, quando chegou no terceiro ano, quinto período, nós entramos, né? Eu entrei no sexto e uma galera entrou no quinto, e mais um ano, pum, a clínica escola foi inaugurada com esse perfil, né? Com uma visão holística, humana e clínica, diferente das demais escolas que eram mais prática baseada em evidência, mais científica e, beleza? Protocolar. Então, aí você vai ter essa oportunidade de experimentar isso. É gostoso? Não é gostoso você sentir alguém puxando seu ombro inferiormente. Se você quiser, você pode ser a voluntária, eu vou fazer em você primeiro. Depois você vai ver seus colegas, você vai ver a diferença. Mas não quer dizer que a minha seja agradável e a deles seja desagradável. Não vai ser gostoso para você, mas um toque com mais experiência é diferente de um toque que a pessoa está tendo a oportunidade de primeira para fazer. Bem diferente, aí você vai ter essa experiência. O que eu posso te dizer é o seguinte: o que dói é a compressão. Se eu descomprimir, para que eu vou botar no gelo? A pessoa, não mexe que tá doendo. Aí eu olho, se é para não mexer porque tá doendo, então o que a senhora está fazendo aqui? Lógico que a gente tem que dar vontade de falar isso. Tu já viu aquele meme que é um cara assim e um médico assim? Aí o cara, quando eu boto a mão aqui, dói muito. Aí o médico fala assim, então por que tu bota a mão aí? Já viram esse meme? Nunca viram, não? Já viu? Achei maneiro. Vocês lembram o nome disso aqui? É o lábio glenoide. O lábio glenoide, ele serve para quê mesmo? Melhorar a coaptação. E, consequentemente, ele dá estabilidade para o complexo do ombro. Mais precisamente para a glenomeral. Certo? Beleza. Aqui ele recobre a periferia da glena. Lembra que eu falei isso? Para dar esse efeito de maior profundidade. A cabeça humeral, com o espasmo deltoide, fica como? Superiorizado, elevado. Aí ele começa, essa cabeça humeral, começa a ter atrito com o bordo superior do lado glenoide. Esse atrito com o bordo superior do lado glenoide acaba danificando o bordo superior do lado glenoide. Olha que ruim. Aí começa a trazer outros sintomas. Lembra? Vamos ver se vocês lembram. Se vocês lembrarem, eu dou um ponto no VT de vocês. Eu vou dar para todo mundo. Se um acertar, eu dou para todo mundo. Qual era a pergunta mesmo? Agora eu vou fazer. Espera aí, eu vou lembrar, que eu me empolguei. Pô, dá um ponto assim, né? Caraca, eu esqueci, cara. Não, sério! Deu uma pane aqui agora, deu um branco. Vocês que não podem ter branco, a gente pode. Cara, eu esqueci agora que eu ia perguntar. Bom, vai rolar. Aí eu dou 2 pontos, beleza? Se eu lembrar.
Não, não vou. Eu juro que não. Quem jura mente, eu prometo. Eu prometo. Cara, fugiu mesmo a pergunta, me empolguei. Bom, hã? Sim, vamos falar sobre ele daqui a pouquinho. Vai ser uma das doenças, tá? Primeiro, vamos falar disso aqui. Eu tenho um úmero superiorizado e começa a danificar a porção superior do lado glenoide. Tudo bem? Aí, com essa condição de você criar danos nessa porção superior do lábio glenoide, a pessoa pode começar a ter alguns sintomas específicos em relação a isso. Lembrei, esses sintomas específicos em relação a isso, eu vou falar agora, porque eu não falei antes, né? Mas eu coloquei uma situação, quando eu apresentei o lábio glenoide para vocês, colocando a função dele, eu coloquei que uma lesão sobre essa estrutura poderia trazer uma necessidade muito grande no tratamento que ele poderia necessitar. E aí eu gostaria de saber se vocês lembram disso. Eu falei que quando o lábio glenoide era lesionado, ele poderia necessitar de algo especial no tratamento. Se vocês lembram que algo especial era esse. Oi? Cirurgia. A turma ganhou 1 ponto no VT. Oh, eu lembrei! 2 pontos. 2 pontos de VT. Para todo mundo. Putz! Tudo bem, vocês merecem. Beleza. Vocês merecem. Sim. Me lembrem que eu posso esquecer. Oh! Alicia, eu te amo. 2 pontos no DT. Não, eu vou acreditar quando vocês falarem. Não precisa nem mostrar a gravação. Beleza. Então, esse elemento, né? Esse órgão aí, se ele for danificado, eu coloquei até dessa forma. A pessoa já tem um passo na direção do centro cirúrgico. Justamente por causa da sua função primordial, que é dar estabilidade. Então, uma lesão no lábio glenoide já poderia começar a colocar para o indivíduo uma condição de instabilidade. Beleza? Por isso, essa questão da cirurgia. Provavelmente, esse cara pode, no tratamento conservador, ainda que bem sucedido, entre aspas, ter necessidade por uma função. Vamos lá, botar um atleta ou botar um esportista ou um militar que precisa estar sempre fazendo trabalhos para aptidão física. Pode ser que ele seja o mais necessitado de um procedimento cirúrgico. Beleza. E aí, eu tenho a possibilidade de ter uma lesão nesse lábio glenoide. Tá? Essa é a 4ª doença. Moléstia do lábio glenoide. Não parou por aí. Né? Só falei do lábio glenoide sendo molestado, injuriado na sua porção superior. Eu sei que existe uma lesão chamada de SLEP. Eu quero que vocês pesquisem essa lesão chamada de SLEP. Tem uma lesão chamada de Bankart. Eu quero que vocês pesquisem essa doença para a semana que vem. Bankart. De lambuja, que é uma coisa que pode acontecer com uma certa frequência, a lesão de Hill-Sachs. Já é uma lesão muito mais grave. Eu peguei um paciente há 2 meses atrás, de 21 anos, que ele tinha Hill-Sachs e Bankart.
Ele tinha essas duas lesões, a gente tratou, ele, caraca, eu tô conseguindo dormir, mas ele ainda sentia as dores no dia a dia. Ele cuida da fazenda da família, aí tem que andar a cavalo, para dar toque na vaca, dar toque nas cabras, e pega peso, levanta peso. Então, o trabalho da fazenda é puxadão. E aí o ombro dele montar no cavalo, descer do cavalo. Oi? Pergunta a ela. Coluna cervical, coluna torácica, coluna lombar, tudo. Né? Foi o mesmo que assistiu semana passada? Ah, o outro aí eles ficam revisando. O outro é mais cabeludinho. Ah, ela é menina? Eu já espero você em um determinado horário sair e voltar com um. Ah, entendi. Ele não gostaria de ficar sentado aqui, não? Seu esposo? Não tem problema, não. Aí vocês podem ficar perto ali cuidando das crianças. Tá? Não tem problema, não. É 1,99 minutos. Ela nem se ligou, é rica. É rica, ela dá 3. Ela dá 3 por minuto. Então, tudo bem. Você tem aqui a possibilidade de lesar a porção superior. Aí, vamos lá. Lesando a porção superior, você pode lesar uma outra estrutura que é outra moléstia, associada à lesão do lado glenoide ou não, que é a moléstia da porção longa do bíceps. Por que acontece a lesão da porção longa do bíceps quando esse húmero superioriza? Lembra que eu... Não, ainda não falei. Vou falar agora. Um estudo de um cara chamado Kolbe, de 1996, teve como objetivo entender a lesão da porção longa do bíceps. Essa lesão da porção longa do bíceps era uma lesão que era estudada e tratada como se fosse uma lesão isolada, principalmente de esportistas que trabalhavam com arremesso. Então, arremesso de dardo, arremesso de peso, arremesso de martelo, aí vem o arremesso do handball, vem o arremesso do basquetebol. Então, essas pessoas que trabalhavam com arremesso, e em alta performance principalmente, desenvolviam a lesão da porção longa do bíceps. E aí, no estudo dele, estudando cadáveres e a metodologia lá específica dele, ele conseguiu identificar uma coisa interessante. Primeiro, que o bíceps era mais um estabilizador ativo do complexo do ombro. Ele pegou 209 cadáveres fresquinhos e aí ele cortou a porção longa do bíceps. O húmero fez isso aqui, ó. Migrou muitos centímetros inferiormente. Então ele mantinha também a cooptação, né? E ele mantinha essa cooptação porque 50% das pessoas, ele viu que o bíceps porção longa tinha 2 inserções proximais. Uma na própria cavidade glenoide e a outra no lábio glenoide. Beleza? 50% das pessoas. 25% das pessoas tinham só no lábio glenoide. Ou seja, no lábio glenoide, em cada 100 pessoas, 75 tem inserção do bíceps. Beleza? Não quer dizer que todas as pessoas que vão ter lesão de lábio glenoide vão desenvolver a lesão da porção longa do bíceps.
Beleza? Mas podem até desenvolver. E os outros 25% só na cavidade glenoide. E aí, ele viu que o bíceps sofria, assim como o supraespinhoso e a bursa, compressão pela superiorização da cabeça do úmero. Então, essa lesão não era por causa do arremesso do gesto esportivo, era por causa da compressão do impacto do úmero em direção à viseira cranial. É só que não acontecia a compressão do bíceps na viseira cranial como o supraespinhoso e a bursa. Lembra que eu falei desse ligamento aqui, o ligamento coracocranial? Que nós andávamos de 4 apoios, nós tínhamos patas dianteiras, e por causa disso o ligamento coracocranial existia como anteparo, para não luxar superiormente. Lembra que eu falei sobre isso? Foi na nossa primeira aula. Então, com a superiorização da cabeça humeral, o bíceps é comprimido do ligamento coracocranial. Aí ele, pum, o bíceps faz parte da lesão da síndrome do impacto. Sacado? Oi? Mais uma consequência do problema. Né? Mais uma consequência. Aqui a porção longa, vindo da tuberosidade supraglenoidal, ou do lado, a porção superior do lábio glenoidal, atravessando a articulação subacromial aqui, anteriormente, e vindo direto para a face anterior do úmero. Nessa face anterior do úmero tem 2 troquíterzinhos, 2 tubérculozinhos. Esses 2 tubérculozinhos, um ao lado do outro, formam uma valinha, formam uma goteira ou um sulco, que se chama sulco bicipital, ou goteira bicipital. E ele passa justamente por aqui, na cara anterior do úmero, e é mantido por esse ligamento transverso. Tá? Tudo bem? Com a subida da cabeça do úmero, essa porção longa do bíceps é comprimida justamente nesse ligamento coracocranial. Pena que não tem outra cor, só tem branco ali. Coracocranial. Tá aqui o ligamento coracocranial. Sacaram? Tudo bem? Que maneiro, né? Então o úmero está superiorizando, está lesionando bursa, está lesionando tendão supraespinhoso, porção superior do lábio glenoide e porção longa do bíceps. 4 alterações anatomopatológicas, só com isso. Por isso que eu fico meia hora, 40 minutos, quando necessário, porque em uma cajadada só eu mato 4 coelhos. Tá doendo pra caramba, tá doendo pra caramba. Rola até cara de bobo. Rola até cara de bobo, é impressionante. Mais o lábio glenoide e a porção longa do bíceps não são só molestados pela superiorização da cabeça do úmero, causada pelo músculo deltoide. Um outro músculo também entra em espasmo, que é o peitoral maior. Beleza? Quando o peitoral maior também entra em espasmo, junto com o deltoide, então o úmero faz isso aqui, ó, superioriza e anterioriza. Beleza? Quando o úmero se anterioriza, ele danifica a porção anterior do lábio glenoide. Essa é a característica da lesão de SLAP, a SLAP lesion, a lesão da porção antero-superior do lábio glenoide. Vocês vão pesquisar isso. E aí eu tenho uma cabeça humeral. Cara, isso não está no artigo científico.
No artigo científico está o esforço repetido. Cara, o chicoteador lá, ó. Aí lesionando o lado glenoide, fica instável. Um dos sintomas da lesão dessa porção anterosuperior do lado glenoide é a instabilidade. Por isso, vamos olhar para o centro cirúrgico que talvez a gente tenha que ir para lá. Se as coisas não correrem muito bem com esse animal. Mas além dessa instabilidade, a pessoa pode ter bloqueio articular e estalos. Então a pessoa vai fazer um movimento. Caraca, eu não consigo. Aí ele dá um jeitinho e plaf! Aí consegue movimentar. É doloroso. Até que, de tanto ele fazer isso, ele plac, plac. Aí plac, plac. Nem senta mais tentador. Fica tudo mais acomodado. Por que dá os estalos e os bloqueios articulares? Isso daqui é uma capinha que reveste a cavidade glenoide para envolver a cabeça do úmero dando maior profundidade. Quando ela é lesionada, fragmentos desse lábio glenoide pode ficar entre o úmero e a glena, causando um desafio para esses deslizamentos do úmero em relação à glena, servindo como obstáculos. Eles travam o movimento e aí, plaf! Para que você possa realizar o movimento, eles passam por cima do fragmento. Beleza? Conseguem entender isso? Então, a pessoa chega para mim e, cara, tá estalando muito meu ombro. Aqui, ó, crack, crack, crack. Isso é crepitação, não é estalo. Aí, poc, poc. Aí, opa, pode ser lado. Entendeu? Aí faço o teste de apreensão, anterior e posterior. Aí você empurra a cabeça do úmero para frente, a pessoa tem aquela apreensão, tem aquele medo, o teste é normal, instabilidade. Aí o que você vai fazer depende de muitas coisas. Mas pode ser que essa pessoa esteja mais próxima da cirurgia. Vamos fazer isso na prática, tá? Vou hoje lá pegar. Eu vou tentar pegar aquele de enfermagem que é melhor. Aquele de enfermagem já pedi para voltar para fisioterapia e deixar o de enfermagem em outro lugar, assim, né? Porque eles não usam aquilo ali, aquelas macas todas ali, para ficar cuidando daqueles bonequinhos. Então pode botar aquele bonequinho em outro lugar. Mas aí aqui as coisas para a gente conseguir demora. Só se eu... Sim. Não sei, qual dos de vocês dois me chamaram? Não, então desculpa que vocês tinham me chamado. Só se eu voltasse a tratar dos donos, quando eu tratava dos donos, eu falava alguma coisa, ele providenciava. Agora... Então, a lesão do lábio glenoide pode ser na região anterosuperior e trazer instabilidade, bloqueios, travamentos e estalos. E, como consequência, também pode ter a lesão da porção longa do bíceps, que com a superiorização também vai comprimir a porção longa do bíceps contra o ligamento coracoacromial, certo? Tudo bem? Agora, a anteriorização do úmero também traz um outro mecanismo de lesão no bíceps. Ele é comprimido com a superioridade no ligamento coracoacromial, certo? Mas ele também é tracionado. Ele é comprimido e tracionado pela sua passagem na goteira bicipital. E aí, agora eu vou mostrar uma imagem para vocês, que vocês vão ver um animal em decúbito ventral, sem cabeça, sem nada, só com escápula, úmero e porção longa do bíceps. Para a gente entender como essa porção longa do bíceps vai ser molestada, não só na compressão, mas também na tração que ela vai sofrer. Tudo bem? Então, ó, vamos ver essa figurinha aqui. Eu vou até dar um zoom.
Então o animal está em decúbito ventral. Isso aqui é um ombro direito. Estou olhando de cima para baixo. Só que ele está deitado, eu estou olhando de cima para baixo assim. Aqui está a maca. Aqui está a parte posterior, o dorso dele, tudo bem? Aí, ó, a porção longa do bíceps vem da glena ou do lado glenoide, atravessando a cabeça até a sua região anterior. Beleza? Passando na goteira ou no sulco bicipital. Aqui os dois tubérculozinhos, formando a valinha. Certo? Agora imagina o peitoral maior puxando essa cabeça para frente. O que vai acontecer com esse tendão? Tensionado. Conseguem ver isso? Consegue? Isso aqui. O tendão supraespinhoso vai ser, ó. Certo? Tudo bem? Conseguem ver isso? Sim. Ele é comprimido. Ligamento toracoacromial. Ele é comprimido com a superiorização. Tá? E ele vai ser tensionado com a anteriorização. Tudo bem? 2 mecanismos de lesão. O lábio glenoide ele é lesionado na porção superior e anterior por causa dessa falha posicional da cabeça humeral, pelo espasmo do deltoide e peitoral maior. Ela vai ficar superior e anterior. O bíceps vai ser lesionado por causa dessa mesma falha posicional da cabeça humeral, que vai estar anterior e superior. Só que ele vai sofrer 2 mecanismos, um de compressão e um de tração. Por isso, tanta lesão na porção longa do bíceps. Por isso, tanta lesão. Muito frequente você vê tendinopatias na porção longa do bíceps. Tem um teste de speed, que a gente localiza esses tubérculozinhos na palpação e você faz rotação interna e externa. Isso aqui, quando o bíceps está molestado, dói pra chuchu. A galera que faz supino e lesão, pensa que é síndrome do impacto, e é síndrome do impacto. Só que não pegou supraespinhoso, pegou a porção longa do bíceps. O tendão ele é mal vascularizado ou ele é bem vascularizado? Ele é mal vascularizado, por isso que ele é esbranquiçado. Se fosse bem vascularizado, tinha cor do músculo. Tinha cor do tecido muscular. O suprimento sanguíneo para ele é pobre. Então, quando ele tem lesão pela compressão ou pela tração, ele começa a desenvolver inflamações que não dão conta da sua reparação, da sua regeneração plena. E aí ele pode sofrer a ruptura parcial ou total. Muito comum acontecer. Você vai ver um indivíduo chegando, tive uma ruptura muscular do bíceps. Aí você pede para a pessoa fazer assim, contrai então o músculo, dobra seu cotovelo, ele faz isso aqui, aparece um caroço. Porque o bíceps arrebentou e embolou aqui embaixo. É cirúrgico, mas tem gente que, não vou fazer cirurgia não, e vive assim. Esteticamente é estranho, entendeu? Eu vou pegar um prato, aquele negocinho, a pessoa toma um susto. Mas ele pode seguir a vida bem. Tudo bem? De todas essas 5 doenças aqui, quando... não vou falar maltratadas não, porque eu vou pensar que todo fisioterapeuta é competente para tratá-las bem. Vou falar até mesmo um tratamento o melhor possível, foi feito. Mas a pessoa não teve uma boa resolução. Por causa da dor e por causa da fibrose e por causa das aderências que vão acontecer ali pela presença do edema crônico, dessas inflamações, essa pessoa vai desenvolver uma alteração na capacidade elástica
dessa cápsula articular, desse sistema cápsula ligamentar aqui. A hipomobilidade vai gerar uma perda da complacência desses ligamentos dessa cápsula articular. Eles vão ficar mais rígidos, mais densos e mais rígidos. Tudo bem? Dor, não melhora, não melhora, não melhora. Esse processo fisiopatológico traz uma perda impressionante e avassaladora da elasticidade, da capacidade elástica desse sistema cápsula ligamentar. E aí, essa pessoa vai apresentar para você uma capsulite adesiva. Essa capsulite adesiva é um processo já de perda de elasticidade, de complacência do sistema cápsula ligamentar que une o úmero à glena, na articulação glenohumeral. E a pessoa já tem uma restrição de mobilidade de assim, caráter muito mais severo. Muito mais severo do que pela inflamação, pela degeneração de todos os tendões que nós vimos serem molestados. Supraespinhoso, porção longa do bíceps, né, e a própria bursa. Mais severa que até o lábio glenoide. Tá? Essa perda de mobilidade. E aí, com o tratamento ainda sendo ineficiente, essa pessoa desenvolve o ombro congelado. Cada vez mais jovens estão chegando a capsulite adesiva e ombro congelado. Por que cada vez mais jovens? Aí dois aspectos importantes. Poderia haver até, assim, se fizéssemos uma análise mais científica, outras explicações, mas a gente pode falar no seguinte: o sedentarismo sendo muito mais frequente nos jovens por causa da tecnologia. Hoje ninguém brinca de subir em árvore, de trepar no muro, de brincar de carrinho de mão, né? Isso, a maior parte da população brasileira hoje se rendeu à tecnologia. Apesar de que nos últimos anos o incentivo, principalmente à luta, jiu-jitsu, principalmente com o avanço do jiu-jitsu, o judô ficou meio morno, mas com o aparecimento do jiu-jitsu, mais crianças se interessaram, por causa dos Gracies, principalmente. Eles foram, né, importantes nessa propaganda da luta. Mas aí traz as lesões esportivas precocemente, mas aí dos males eu acredito que o menor, né? E esse avanço da tecnologia também interferindo na nossa profissão. As pessoas vendo os estudos maravilhosos do laser, do ultrassom, do TENS, dos procedimentos eletrotermofototerapêuticos, sendo maravilhosos, encantadores. Se você começar a ver os artigos, começar a ver as pessoas que trabalham bem com esses recursos, vocês vão querer trabalhar com esses recursos, porque são muito resolutivos mesmo. Mas isso faz com que, numa sessão de 1 hora, você deixe 10% do time que você tem com o paciente apenas para cinesioterapia, entendeu? Então, a mudança, não a mudança, mas o aperfeiçoamento dessa fisioterapia que já existia na minha época de acadêmico, que era ligada aos equipamentos. E alguma coisa, vamos fazer exercício depois que a dor passar. Isso se concretizou mais, ganhou mais base científica para você investir mais profissionais que trabalham com eletrotermofototerapia. Mais jovens desenvolvendo capsulite adesiva e ombro congelado. Muito mais. Quando eu falei da irmã do Pereira, ele está dando aula para vocês, não está? Não, né? Ele só dá à noite. Ele ia confirmar isso com vocês. A irmã dele ficou maravilhada, de capsulite já chegando no ombro congelado. E ela não conseguia nem mais dirigir, né? Quando chega aqui, tudo se torna mais difícil. Já é difícil você resolver um problema de supraespinhoso de bursa, porção longa do bíceps, de lado. Com capsulite adesiva
e o ombro congelado fica mais difícil ainda, muito mais desafiador. Isso vai chegar na mão de vocês. Eu vou tratar da mesma forma. Vou passar para vocês o protocolo que nós usamos na clínica escola e passar a teoria delas. Então, eu vou pedir para que vocês filmem alguns pedaços. Eu só peço para vocês não comercializarem, não distribuírem assim a torta e a direita. Fiquem para vocês como objeto de estudo, tá? Eu não me importo que vocês filmem, não. Para você ter em casa, pô, vou pegar um paciente de ombro. Você vai lá, assiste os vídeos, isso não tem problema algum. E que vocês gravem também. Eu sei que tem muita gente que estuda escrevendo, e eu estou lá explicando e está escrevendo. Eu queria que na semana da prática, vocês que escrevem para estudar, vocês não tentassem não escrever, que vocês gravassem e vocês ficassem ali olhando, gravando e olhando e praticando. Tá? Aí depois você ouve o áudio, vai dar trabalho, né? Mas vocês ouvem o áudio, porque eu vou dar muito detalhe de cada manobra. A mão aqui, a mão ali, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, fuso e tal, o espaço criminal. Então são muitos detalhes que eu vou ficar ditando para você escrever, eu não vou ficar ditando para você escrever, você vai escrever mal, aí vai observar mal, vai ficar tudo mal. Aí na prova você se dá mal também. Né? Então tentem se preparar para isso. Venham de camiseta, tá? Por favor, para a gente ver a externo-clavicular e a coronoclavicular. Os rapazes também, se não quiserem tirar a camisa, venham de camiseta. Blusa de alcinha, assim, né? Ou até que seja mais grossa, não tem problema. Assim já não dá para ver a coronoclavicular. O importante é vir de alça. A sua blusa tá boa para fazer a prática, entendeu? Não precisa vir a sua blusa tá boa para fazer a prática, não precisa vir com roupa especial, não. Tá? Mas que dê para ver a coronoclavicular e a externo-clavicular. Alguém ficou com alguma dúvida? Nós terminamos a parte teórica de ombro, de síndrome do impacto. É coisa pra caramba. Lá na hora da prática, quando a gente começar a falar, nós vamos ver das fraturas, das luxações e o que a gente pode fazer por causa disso. Tá bom? Beleza? Um bom final de semana para vocês.